A Paz pela Ótica da História, por Felipe Pimentel. A paz, historicamente, encontrou-se inacessível por fatores variáveis, tais como o domínio da natureza sobre os homens, isto é, a constante necessidade humana de se adaptar a ela, o que se refletiu em disputas territoriais com determinada periodicidade em momentos históricos instáveis, sobretudo a Idade Antiga. Acontece, entretanto, que o homem já não mais está sujeito às variabilidades da natureza. A organização em estados, Revolução Verde, responsável por elevar exponencialmente a produtividade, integração mundial via globalização, compreensão dos fenômenos físicos e químicos pela ciência, são fatores cruciais para a reversão do quadro. Todavia, ainda com o conforto e estabilidade característicos dessa geração, o projeto de paz sonhado por Gandhi não foi concretizado. Por mais que exista um aparente consenso universal de que a implantação da paz seja de caráter urgente, a humanidade cada vez mais se distancia dela. Segundo Cazuza, em O Tempo Não Para, o futuro está fadado a replicar o passado, sem que haja um aprendizado com ele, o que se reflete em processos geopolíticos atuais, a exemplo do conflito Rússia-Ucrânia e as tensões entre a China e Taiwan, onde de um lado está a Rússia, que se mostra a favor da China, e os Estados Unidos, simpático a Taiwan, oposição política que remete a tempos não tão distantes, Guerra Fria. Um dos episódios marcantes do século XX, lamentado até a atualidade, é a Segunda Guerra Mundial, motivada pela ascensão de governos totalitários norteados por políticas extremistas. Ao final da guerra, em que se aguardava somente a rendição japonesa, é lançada a primeira bomba atômica da história, Little Boy, em Hiroshima, Japão. Decisão impensada dos Estados Unidos. A fissão nuclear consiste num bombardeio de um núcleo de urânio por nêutrons, que resulta em 2 produtos menores com liberação de nêutrons. Esses atingem mais núcleos de urânio, gerando uma reação em cadeia. Classifica-se como uma reação exotérmica, ou seja, libera energia. Aliás, energia essa muito mais vasta que a do petróleo. Portanto, um recurso científico capaz de sanar problemas energéticos mundiais é usado para vitimar toda uma população. Será que para alcançar a paz, representada pelo fim da guerra, era necessário pressionar a rendição do Japão, causando mais mortes? Certamente que não. Só nos distanciou do objetivo. A história fez o trabalho, mostra-nos diariamente o caminho que não deve ser seguido, o caminho do ódio, o da agressão. A escolha é nossa, extinguir o sofrimento ou perpetuá-lo. Cabe a nós, jovens, portanto, sermos a chama que aquece e fomenta a paz. Assim, ela não se restringirá ao imaginário popular e alcançará o campo prático. Segundo Joana de Ângeles, entre os flagelos destruidores naturais que periodicamente assolam a sociedade, a violência se destaca em predominância, em face da sua ancestralidade no contexto antropossociológico da criatura terrestre. Os instintos remanescentes que lhe predominam em a natureza animal constituem os fatores desencadeadores da agressividade e da crueldade, expressando-se em forma de violências de todo porte. O ser humano é violento por constituição fisiopsicológica. Ante o medo de ser agredido, torna-se agressor. Buscando preservar a posse, arma-se de hostilidade. Ansioso pelo alimento, pelo sexo e pelo repouso, faz-se reacionário. Não confiando nos demais indivíduos, que teme sem saber porquê, busca apoio na força física e no ressentimento, a fim de preservar o que acredita pertencer-lhe ou se utiliza da agressão para tomar aquilo a que julga ter direito. Pior do que os flagelos naturais destruidores, calamitosos, embora necessários, a violência humana é barbárie,
cruel, que assusta e induz a atitudes igualmente perversas, como mecanismo de defesa ou de justificação para os crimes vergonhosos que lhes são consequência natural. O homem violento é pior do que um animal selvagem, porque enquanto este age por instinto, o ser humano se utiliza dos mecanismos da mente para tornar o seu ato mais ominoso e ensandecido. Em razão dos conflitos emocionais que o aturdem, a sua é uma razão obscurecida pelo ódio, resultante às vezes de fatores psicossociais, socioeconômicos e, sobretudo, de ordem moral, bem típicos do estágio primário da evolução em que se encontra o espírito. Lentamente, a violência cederá lugar à paz, quando, cansado do sofrimento que causa, portador desse desequilíbrio, acoimado pela necessidade de mudança, dará início ao desenvolvimento do potencial de amor que dorme no seu mundo íntimo. Se cada um, em particular, cuidar de transformar-se para melhor, envidando esforços para que a sua seja a contribuição do grão de trigo na gleba generosa, a violência baterá em retirada, tornando-se figura de museu que as futuras gerações contemplarão, a fim de entenderem como era o estágio passado de evolução em que se demoraram os seres superintelectualizados e pobremente moralizados. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever.